cumprimentar com a paz do Senhor Jesus, nosso amado pastor José Fernando, né, nosso amado pastor Sérgio, pastor Leandro e todos os demais obreiros e pastores. É uma alegria poder estar aqui com os irmãos esta manhã, né, meus irmãos? Eu quero aqui partilhar com os irmãos uma porção da palavra do Senhor lá no livro de Salmos. Se os irmãos puder, por favor, livro dos Salmos. Nós vamos no Salmo de número 133, um salmo muito conhecido, o Salmo da Comunhão, né? É maravilhosa a mensagem que esse salmo tem para nós, né? Salmo de número 133, dos versos 1 até o 3, nós vamos estar lendo. De antemão, já quero aqui louvar a Deus, né, pela vida do nosso amado pastor José Fernando, né? Gratidão por este convite, pela confiança, né? Sou grato a Deus pela sua vida, meu pastor, também pela vida do nosso amado pastor Alessandro, que tem aqui nos pastoreado aqui na nossa filial São Paulo, né? É uma alegria muito grande para mim, também pela vida do nosso amado pastor Sérgio, pastor Leandro, e também por cada um desses obreiros, né, maravilhosos, que é uma alegria servir a Deus juntamente com cada um de vocês, meus irmãos. E eu quero ler então aqui, vamos lá, Salmo de número 133, que vai dizer assim para nós: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla de suas vestes. Como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém, meus irmãos? É um texto que nós bem conhecemos, é um salmo muito conhecido, né? Mas é um salmo que, apesar de curto, traz para nós uma mensagem extraordinária. E o tema que Deus propôs no meu coração, né, o título dessa mensagem que Deus colocou no meu coração é comunhão, o caminho para o avivamento. É interessante porque o livro dos Salmos, ele é o livro dos louvores de Israel, né? É interessante porque a palavra Salmos, ela vem para a nossa tradução em português a partir da tradução da Septuaginta, né? Que traz ali o psalmoi. Mas no hebraico, né? Na original hebraica, ela traz a palavra Terrilim, que é o livro dos louvores, o livro dos cânticos, né? E é justamente o que o livro dos Salmos é para a nação de Israel, é o seu cântico, é o seu inário, o livro das orações. E é interessante, meus irmãos, por quê? Porque esta obra, né, o livro dos Salmos, é uma coletânea de obras de pelo menos 6 autores, onde essas composições poéticas, elas revelam um enorme conjunto de sentimentos humanos. Nesses salmos são expressos sentimentos como alegria, como gratidão, medo, desespero, esperança, raiva, tristeza, desejo de vingança, também encontramos ali muitos outros sentimentos. E é interessante porque são sentimentos que são comuns a todos os cristãos de todas as eras. E olha que interessante, originalmente o livro dos Salmos, ele consistia num conjunto de 5 livros, né? E esses livros, eles eram separados, por isso que às vezes nas nossas Bíblias vinha lá livro primeiro, depois de um tempo livro segundo e tudo mais. E é interessante porque esses livros, esses salmos, eles também recebiam classificações. Por exemplo, nós temos os salmos didáticos, como o Salmo 119, que é o salmo utilizado para o ensinamento da palavra, onde expressa a excelência da palavra de Deus. Salmos messiânicos, que são salmos especificamente que falam sobre a pessoa do Messias. Nós temos os salmos de imprecação, como o Salmo 109, por exemplo. E também os salmos de penitência, como o Salmo 51, o salmo ali do arrependimento de Davi. Porém, nós também temos alguns outros salmos, como os salmos de degraus, ou peregrinação, da qual o Salmo 133, que nós lemos aqui, faz parte desta classificação também. E é interessante, mas porque eu queria ressaltar alguns detalhes, algumas informações que são importantes aqui de nós destacarmos, né? Os salmos de peregrinação eram os salmos que eram utilizados nas viagens que o povo fazia a Jerusalém para o cumprimento da determinação que Deus deu para as festas que eles comemoravam. E olha que interessante. Perdão. O primeiro destaque que eu queria fazer nesse texto, nesse salmo, é sobre a autoria. Porque o salmo traz para nós a sua autoria, e a autoria é de Davi. Davi é um dos autores desta coletânea que é o livro de Salmos. Ele é responsável por pelo menos 73 salmos na Bíblia Sagrada. E olha que interessante. Davi, nós sabemos bem da história de Davi, Davi era filho de Jessé, bisneto de Boaz e Ruth, né? E é interessante porque ele surge na história de Israel depois que Deus rejeita Saul como rei de Israel.
O primeiro rei instituído ali na nação de Israel foi Saul, mas ele não foi um rei temente a Deus, não foi um rei obediente ao Senhor e foi rejeitado por Deus. E quando Deus rejeita Saul, então Deus escolhe Davi para tomar o lugar, para ser o rei levantado ali na nação. E é interessante, nós conhecemos a história, mas Davi, por mais que foi um homem extraordinário, não foi um homem impecável. Pelo contrário, a Bíblia traz relatos dos seus erros, de suas falhas, mas também não podemos deixar de mencionar que ele é o único na Bíblia Sagrada, a qual Deus declara que é um homem segundo o seu próprio coração. E é interessante, irmãos, porque tendo a autoria de Davi, nós podemos ressaltar algumas coisas que nós aprendemos com Davi. Algumas lições extraordinárias que nós aprendemos por meio da vida de Davi. Entre eles, ele era um homem que tinha um coração que agradava ao Senhor. E nós precisamos também buscar ter esse posicionamento, ter também essa disposição, esse coração que agrada a Deus. Nós aprendemos com Davi que, apesar de pouca idade, porque Davi, quando é chamado por Deus, quando ele enfrenta Golias, por exemplo, ele tinha aproximadamente por volta de 15 anos de idade, era apenas um menino ainda, um adolescente. Mas mesmo tão novinho, ele já tinha, ele já era conhecido como alguém onde o Senhor era com ele. Lembra-se, por exemplo, de quando Saul está atormentado por um espírito maligno, e um dos seus servos diz, chama alguém que saiba tocar um instrumento para que o senhor possa ficar mais tranquilo, né? E aí fala, eu conheço é Davi, o filho de Jessé, o belemita, né, que tem boa formosura, boa aparência, e o Senhor é com ele. Então isso é extraordinário, porque ele era muito novo, mas já tinha esse conhecimento, as pessoas já o conheciam como alguém que Deus era com ele. Outra coisa interessante que aprendemos com ele é que Davi encarava as batalhas que possuía na ótica de Deus. Não pela ótica do homem. Lembra, por exemplo, da passagem lá de 1 Samuel 17, quando ele vai enfrentar Golias, né? Todo o exército está amedrontado pela pessoa de Golias, que era um grande homem, um homem de quase 3 metros de altura, né? Com armadura de aproximadamente 60 quilos, versado na guerra, um homem de grande batalha, e que as pessoas ficaram temerosas. Meu Deus, como vamos enfrentar esse gigante? Nem mesmo Saul, que era o rei, um homem de grande estatura também, não teve coragem de enfrentar. Mas isso porque eles olhavam com os olhos humanos. Ah, ele é maior do que eu, ele é mais poderoso do que eu, ele é mais forte do que eu. Mas quando Davi olha para ele, ele não olha como um ser humano, ele olha com a ótica de Deus. Que ele entendeu, ele está afrontando o exército de Deus, ele está afrontando o nosso Senhor. Então não é assim. E isso é extraordinário porque isso nos mostra a maneira que também temos que encarar as batalhas da nossa vida pela ótica de Deus. Outra coisa extraordinária que aprendemos com Davi é que Davi reconhecia o Senhor em todas as suas conquistas. Davi foi um homem de muitas guerras e foi um homem de muitas vitórias também. Só que em todas elas, Davi reconhecia que Deus deu a vitória. Deus foi favorável a Israel. Deus foi favorável a mim nessa batalha. E ele tinha esse reconhecimento. Outra coisa extraordinária que aprendemos, que ele era um homem corajoso. Era uma pessoa corajosa, mas ele era corajoso porque ele temia ao Senhor. Ele entendia que a força que ele possuía vinha de Deus. Ele entendia que quando ele fosse de frente a uma batalha, Deus daria vitória para Davi. Então isso é extraordinário, irmãos, porque a nossa coragem, nós também temos que ser homens de coragem, homens batalhadores, homens que vai de frente à batalha, mas temendo ao Senhor, porque é Deus quem dá a vitória ao seu povo. E Davi tinha esse sentimento, ele entendia essa realidade. Outra coisa extraordinária que nós entendemos em Davi, é que Davi, ele tinha por Deus um temor muito superior aos próprios sentimentos dele. Davi não deixava que as emoções pessoais viessem a atrapalhar ou ficar acima do temor que ele tinha com Deus. Exemplo disso nós temos quando várias vezes ele teve a oportunidade de matar Saul. Depois que Davi é ungido a rei, depois que Davi é ungido pelo Senhor, né, Saul começa a nutrir um ódio por Davi terrível e fazendo de tudo para matar Davi e acabar com a vida de Davi. Só que nós vemos em várias vezes na Bíblia Sagrada que Davi teve a oportunidade de matar o seu oponente, de matar o seu inimigo, porque Saul era inimigo de Davi, mas Davi entendia, não posso levantar a mão contra o ungido de Deus. Ele temia a Deus mais do que os próprios sentimentos. Ele sabia que no tempo certo Deus iria colocá-lo no lugar que Deus prometeu que o colocaria. E isso nos ensina muito, irmãos, porque as nossas emoções não podem interferir no nosso temor ao Senhor. Deus está no controle de todas as coisas. Davi entendia isso muito bem.
Outra coisa interessante que nós podemos aprender com Davi é que Davi esperava no Senhor. Aproximadamente quase 15 anos ele teve que esperar para assumir o trono. Entenda, ele tinha aproximadamente 15 anos quando foi ungido a rei, aproximadamente essa idade quando ele enfrenta ali Golias, mas só com 30 anos é que ele vai assumir o trono de Israel e se tornar o rei de Israel. E isso é extraordinário. Porque Davi esperava no Senhor. E ele diz isso no Salmo 27. Ele fala, ele esperava em Deus. Então nós aprendemos muito com a pessoa de Davi. E ele é o autor desse salmo tão extraordinário. Outra coisa que eu queria destacar com os irmãos aqui é o seguinte: é a mensagem que esse salmo traz. Né? Por quê? O Salmo 133, ele é um salmo que vai ressaltar a excelência da união fraternal, a excelência da comunhão entre os irmãos, a excelência do amor fraternal. Olha que coisa extraordinária. Este salmo, ele é um salmo muito curtinho. Talvez, possivelmente, ali, o segundo salmo mais curto da Bíblia, perdendo só para o Salmo 117. Né? Só tem 3 versículos este salmo. Só que é interessante que, apesar de ele ser tão curto, ele traz uma das mais belas mensagens das Sagradas Escrituras. Por quê? Ele traz a mensagem, uma das mais belas mensagens que é para o coração dos irmãos, o coração da igreja, a união fraternal, a comunhão entre irmãos. E é extraordinário pensarmos que irmãos aqui nesse salmo, nesse texto, não tem a ver com irmãos no laço genético entre eles, irmãos de mesmo sangue, de mesmo pai, de mesma mãe, não. Vem aqui trazer a intenção de irmãos, fazendo a questão da intimidade, a questão perdão, da amizade profunda, da lealdade entre irmãos, vai muito além do laço genético, né? Trata ali da comunhão. A Bíblia fala para nós que há amigos que são maiores que irmãos, né? E isso é extraordinário porque é dessa maneira que Davi também está olhando. Irmãos que vão além do laço genético, a lealdade, a intimidade, a comunhão, o batalhar junto, o caminhar junto, o lutar juntos, o chorar juntos, o se alegrar juntos, né? Isso é extraordinário. É ser, por exemplo, como Epafrodito. Eu tive a oportunidade de ministrar falando sobre essa pessoa, que só é mencionada uma vez na Bíblia, e é Paulo quem menciona sobre ele, né? E diz sobre Epafrodito que ele era um irmão. E isso é extraordinário, porque Epafrodito foi uma pessoa que quase perdeu a vida pela causa do evangelho, deu a própria vida, quase morreu para poder suprir as necessidades do apóstolo Paulo. Ele foi enviado ali pela igreja de Filipos, né, para ajudar Paulo nas suas necessidades, e ali foi um irmão muito amado por Paulo, e Paulo tinha uma grande estima por Epafrodito. Então, é dessa unidade, dessa união que este salmo vai tratar para nós. E é interessante, irmãos, nós pensarmos nisso, por quê? Porque Davi, ele traz essa grandeza, ele expressa essa grandeza, né? A gente entende isso porque ele ressalta por 2 vezes a palavra quão, trazendo quantidade, expressando a grandeza daquilo. Ele fala quão bom, mas não apenas bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. Ele ressalta, ele duplica ali para trazer para nós e para deixar claro, é extraordinário, é importante essa unidade. E olha que interessante, Davi entendia tão bem essa profundidade, né? E a gente pode até assim fazer uma menção por que ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele já estava expressando neste salmo muitos anos antes o que nós iríamos aprender com Jesus, por exemplo, quando ele veio a essa terra. Olha que interessante que Jesus fala em sua oração em João capítulo 17, no verso 20, quando ele começa a orar não apenas pelos discípulos, mas agora por nós. É extraordinário porque antes do versículo 20, Jesus está orando pelos discípulos dele. Mas a partir do 20, ele ora por mim e ora por você também. Nós estávamos mencionados na oração de Jesus Cristo lá no Getsemane. E ele ora o seguinte, dizendo, a minha oração não é apenas por eles, falando dos discípulos, mas rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, falando de mim, de você. E olha que interessante, para que todos sejam um, Pai, como tu está em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo receba, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste.
Olha que extraordinário, Jesus já mencionava várias vezes, e aqui na oração ele ressalta a importância da unidade, e dizia: Pai, eu dei-lhes a glória, Pai, eu os ensinei, Pai, guarda-eles, Pai, eu rogo por esses, para que eles também sejam um, para que haja uma perfeita unidade, uma perfeita comunhão, uma perfeita união entre eles também, para que o mundo, irmãos, e aqui é extraordinário, olha o que a união é capaz de fazer. A união mostra para os incrédulos que Jesus é verdadeiro, que Jesus é fiel, que ele veio para amar, para que ele veio para resgatar e salvar os perdidos. Por isso a união é tão extraordinária, e Davi menciona isso em sua mensagem. Mas olha que extraordinário, Davi não para apenas ali em ressaltar duas vezes a importância da união. Ele vai também fazer comparações, uma dupla comparação para mostrar a excelência. E olha que extraordinário. A primeira comparação que Davi vai fazer para nós está no versículo 2, que ele vai comparar a união ao óleo da unção. Irmãos, olha que coisa linda que Davi vai dizer para nós. No versículo 2 ele vai falar o seguinte: é como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba. Né? Era algo muito comum naquele tempo, a questão da unção, da consagração, mas Davi ressalta o nome de uma pessoa específica aqui, a barba de Arão, o primeiro sumo sacerdote levantado por Deus, instituído na nação de Israel. Então não é qualquer óleo, não é qualquer unção e não é qualquer pessoa, mas Davi faz questão de mencionar o óleo sagrado, que lá em Êxodo, no capítulo 30, Deus estipula a maneira, dá a receita de como deveria ser preparado esse óleo e deixa claro, é um óleo específico, preparado, separado para ungir os meus e os utensílios da casa de Deus. E é interessante porque Deus ainda fala que se fosse usado por qualquer outra pessoa e em qualquer outro lugar seria maldição, não era para ser usado. Então Davi está comparando a unidade, a união, a comunhão, o amor fraternal ao óleo da unção. E aqui é interessante por quê? Porque esse óleo, meus irmãos, era especificamente separado para ungir os levitas da casa do Senhor naquele tempo e também para os utensílios. E era um óleo perfumado, era um óleo extremamente aromático e que era uma representação da consagração, da separação, de Deus dizendo: este é meu, eu escolhi e vou usá-lo para o meu propósito. Então Davi está comparando a união dos irmãos para a consagração daqueles que são separados para o propósito de Deus. Isso é algo extraordinário para nós. E é interessante, irmãos, aqui eu quero ressaltar um detalhe, que depois eu vou tocar nesse assunto de novo, mas que esta unção, ela não fica apenas ali na cabeça. É interessante como Davi ressalta a ordem como as coisas acontecem. A unção cai sobre a cabeça, mas desce sobre a barba e alcança a orla dos vestidos. É interessante porque isso traz um segredo espiritual maravilhoso para nós. A unção não para naquele que é o cabeça que Deus levanta, mas alcança os que estão com ele, que são a barba, e alcança todos que virão depois, que são os vestidos. Olha que extraordinário que Davi está comparando aqui. E é interessante porque ele não para apenas na comparação com o óleo da unção, mas ele vai também comparar com o orvalho do Hermon. E aqui é maravilhoso porque o Monte Hermon, ele é um dos montes mais famosos na Bíblia. Né? Ele é um monte muito importante nas Sagradas Escrituras. E é interessante porque um dos eventos mais maravilhosos aconteceram no Monte Hermon, que foi a transfiguração de Jesus Cristo. Quando Jesus se transfigurou ali e os discípulos, Pedro, Tiago e João, puderam ver Jesus glorificado e também contemplaram Moisés e contemplaram Elias. Isso é extraordinário, foi no Monte Hermon que isso aconteceu. E este monte, ele também não é apenas importante por causa desse evento, mas ele também é muito importante porque é do orvalho do Hermon que nasce, por exemplo, o rio Farfar que desce para Damasco, mencionado lá por Naamã. Mas será que Farfar não é melhor do que o Rio Jordão? Ele é originário do Monte Hermon. Não apenas isso, mas o Monte Hermon também dá origem, dá vida para o Rio Jordão, tão famoso também ali em Israel, descendo do Monte Hermon ali, um encontro de três nascentes que formam o Rio Jordão e que corta toda a Israel, descendo até o Mar Morto. Então é extraordinário. Esse monte ele dá a vida a esses rios, e não apenas esse detalhe também interessante. O Monte Hermon ele tem uma característica maravilhosa que é a fertilidade.
O Monte Hermon, os pés do Monte Hermon, as partes baixas do Monte Hermon, ele é capaz, ele produz ali, ele pode produzir oliveiras, maçãs, uvas, trigo, verduras, legumes, todo ano é colhido estas riquezas alimentares ali no Monte Hermon. Então é um monte que traz fertilidade, que traz vida. E Davi faz esta comparação. Davi, ele compara o monte, a fertilidade, a vida que tem no Hermon, né? A vida que é também a unidade, a comunhão, a união dos irmãos. Além desses dois detalhes que nós vimos, que é a autoria que é de Davi e a mensagem que mostra a excelência, eu também queria ressaltar um outro detalhe, que é o uso, né, destes salmos. Né? Como nós vimos, falei mais no comecinho da mensagem, né? Os salmos eles tinham suas classificações, didáticos, messiânicos, de imprecações, de lamentações, mas este salmo em específico ele é um salmo de peregrinação. Né? O Salmo das Peregrinações começa ali a partir do Salmo 120 e vai até o Salmo 134, e o Salmo 133 ele está nessa categoria. E o que seria isso? A peregrinação, ou talvez romagem, degraus, subida, que nós podemos encontrar em várias versões diferenciadas, nada mais é do que um momento em que os viajantes, em que os irmãos judeus, em que os hebreus, eles saíam dos seus lugares, dos seus lares, anualmente para subir a Jerusalém. Né? A região de Jerusalém é uma região extremamente montanhosa, por isso que a Bíblia também fala que Deus é o Deus dos montes e o Deus dos vales, e as pessoas eles tinham esse hábito anualmente conforme a ordenação de Deus lá em Êxodo, no capítulo 23, quando Deus diz que 3 festas anuais deveriam ser cumpridas em Israel, e essas festas deveriam ser ministradas, né, no altar do Senhor, e eles então saíam. A princípio, antes era no tabernáculo, mas depois da instituição do templo em Jerusalém, passou a ser Jerusalém o centro da adoração. Então as pessoas saíam dali e iam até Jerusalém, subiam para Jerusalém, e eram viagens de quilômetros, eram viagens de muitos dias, né? E estes salmos das peregrinações, eles eram usados para acender no coração do povo judeu a segurança, a certeza de que Deus guardava, de que Deus era com eles. A gente vê salmos, por exemplo, como ó, quão bom e quão suave é, como os irmãos vivem em união, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, ou elevo os meus olhos ao monte, de onde me virá o meu socorro vem do Senhor. Eles estavam olhando para Jerusalém, eles estavam olhando para a cidade do grande Deus, e isso é extraordinário, porque estas mensagens, esses salmos, era justamente para falar, Deus está comigo, Deus está me guardando, Deus está me protegendo, Deus está me guiando, está provendo tudo que eu preciso, está me sustentando, está me levando para a cidade de Deus. E esse salmo trazia justamente isso, né? Fazia parte desses salmos que eram louvados e entoados por esses quando iam para Jerusalém a adorar a Deus. Despertando então no coração deles esse cuidado, essa proteção e esta provisão divina. Mas, irmãos, eu queria ressaltar um detalhe aqui interessante, que é o quê? Além de nós entendermos a maravilha desse salmo tão maravilhoso, que fez parte da história de Israel e faz até os dias atuais, né? A mensagem do salmo, que é a união fraternal, ela é extremamente importante para a igreja. Ela é extremamente importante para nós, cristãos. Foi importante para a igreja primitiva. Por que eu digo isso? Olha que interessante o que o texto vai dizer para nós lá em Atos, no capítulo 2, nos versículos 42 até o versículo 47, vai retratar para nós como a igreja estava vivendo naqueles dias. Depois que o Espírito Santo desce sobre os discípulos, depois que o Pentecoste aconteceu, depois que aquele avivamento, a promessa de Jesus se cumpre na vida dos discípulos, eles começaram a pregar, e na primeira pregação do apóstolo Pedro, né, foi quase 3.000 almas para Jesus. É interessante porque mais à frente nós vamos ver uma próxima pregação dele, foi quase 5.000. Então Deus fez algo extraordinário ali. Porém, algo que nos atrai a atenção nos textos que nós vamos ler aqui em Atos 2, é que além do avivamento e além da mensagem alcançar o coração, é como os irmãos estavam vivendo. E olha o que vai dizer para nós. Em Atos 2, do verso 42 ao 47, vai dizer assim, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade.
todos os dias continuavam a se reunir no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, olha que interessante, o que está retratando para nós aqui? A unidade, a comunhão. Os irmãos, à medida que iam sendo salvos, à medida que eram alcançados pela glória de Deus, pela graça divina, eles então tinham um coração voltado para a unidade. Eles participavam juntos, eles oravam juntos, eles comiam juntos, né? Quem tinha mais condições ajudava aqueles que tinham menos condições e eles tinham tudo em comum. Isso é extraordinário, porque a excelência do amor fraternal, da comunhão, fez parte da igreja primitiva. E isso também foi o segredo, a chave para o crescimento da igreja. Porque olha como o texto vai ser encerrado. E o Senhor lhes acrescentava. Então, os irmãos tinham tudo em comum, o povo tinha estima por eles, eles eram bem vistos pela sociedade daquele tempo, pela atitude, pela maneira como eles viviam, e Deus acrescentava, e Deus ia salvando, Deus ia operando por meio da unidade da igreja. E isso é algo para nós extraordinário, porque isso é um segredo maravilhoso para nós. Meus irmãos, entenda. Nós estamos aguardando um grande avivamento, da qual nós temos promessa, e essa promessa já foi confirmada nesse ministério que nós estamos pela palavra de Deus, ministrada pelo nosso pastor ali em Isaías 62, e foi algo extraordinário, que Deus revelou ao coração do servo do Senhor e que compartilhou com nós. E nós somos também alvos desse avivamento, nós somos alvos também desse crescimento, nós somos alvos das promessas de Deus para esse ministério, e isso vai se cumprir conforme também esta mensagem que Deus está mostrando para nós, a unidade dos irmãos. É interessante porque o diabo está tentando se levantar contra essa unidade, está tentando colocar a mão dele para destruir isso, mas Deus é conosco, Deus está com as mãos estendidas sobre nós, as promessas de Deus são fiéis e vão se cumprir, porque nós estamos unidos dia a dia, na oração, no partir do pão, na comunhão, nos devocionais, nas festividades, nós estamos juntos, e isso é extraordinário que nós temos que manter, nós temos que nutrir, nós temos que buscar. E olha que extraordinário isso, meus irmãos, por quê? Porque é interessante, como eu mencionei, o Salmo, ele era utilizado para as peregrinações. Nós também somos peregrinos nessa terra. Nós estamos peregrinando rumo a Canaã celestial, rumo a Santa Jerusalém, a cidade do grande Deus, que Deus há de preparar para nós. Nós estamos caminhando rumo à glória celestial. Então, enquanto estamos lá, nós também temos que viver a beleza deste Salmo, a unidade, a união. E esta união é agradável ao Senhor, é agradável ao nosso Deus. Tanto é que nesta união Deus derrama a unção, Deus derrama a graça, esta unção que é representada aqui pelo óleo, e este óleo é o Espírito Santo, começará na vida dos nossos líderes, começará na vida do nosso pastor Zé Fernando, na vida do nosso pastor Alessandro, na vida do pastor Sérgio, pastor Leandro, mas olha que interessante que o texto fala, começa na cabeça, alcança a barba. Eu e você somos a barba deste tempo, nós somos também os obreiros, nós somos aqueles que foram levantados para estar juntos, unidos, consagrados, preparados, separados por Deus. Mas sabe o que é maravilhoso esse texto que diz para nós, que revela para nós aqui? Não é apenas a barba, não, começa na cabeça, alcança a barba e desce para as vestes. Esta unção, esta unidade vai alcançar a família, vai alcançar os nossos entes queridos, vai alcançar nossas igrejas, vai alcançar os nossos irmãos que estão firmes na fé. Este avivamento vai alcançar todos, para a glória de Deus. Mas na unidade da igreja, na união dos irmãos, na comunhão entre nós, essa unidade vai alcançar. E não apenas isso, porque o texto Davi, ele compara, além do óleo, ele compara com o monte irmão, o orvalho do irmão. O que isso nos ensina e traz para nós? Esta unção, proveniente dessa unidade, vai trazer vida, porque aonde esta água passar, aonde este orvalho descer, vai avivar, vai trazer vida naqueles que estão mortos. É como o nosso pastor falou, nós vamos ver a congregação ainda dos mortos vivos, daqueles que estavam mortos, mas vão se levantar, daqueles que estavam frios, mas serão acendidos, serão avivados pelo poder de Deus, por causa da união que nós temos, por causa da comunhão que nós estamos lutando, que nós estamos mantendo, preservando e buscando a cada dia.
Por isso que nós temos que manter, porque é o que nós precisamos. Deus zela por esta união. Deus zela, é o desejo do nosso Senhor Jesus, que nós sejamos um, e a nossa unidade mostrará para o mundo que Ele é fiel, que Ele é verdadeiro, que Ele transforma, que Ele liberta, Ele cura, Ele é bom céu. Por isso que nós temos que manter essa união, meus irmãos. Que nós possamos então entender isso e viver isso todos os dias. Estamos peregrinando, permanecemos firmes, unidos no mesmo propósito, na visão que Deus tem revelado, na unidade que Deus tem trago para nós, nos mesmos princípios. Vamos continuar unidos nesse propósito, lutando, orando, batalhando, vencendo gigantes, guerreando em nome de Jesus e sendo vitoriosos no nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu deixo essa mensagem ao coração da igreja, que nós possamos buscar esta união. É algo agradável ao nosso Deus e é o que nós precisamos. A promessa foi falada, foi confirmada pela palavra do Senhor. A cada dia nós estamos vendo Deus agindo, Deus soprando as cinzas, Deus acendendo o pavio, Deus fazendo as coisas acontecendo, Deus movendo os corações. Nós estamos enxergando, contemplando isso dia a dia. Mas não para aqui, continua, persevere, permaneça, prossiga. Esse avivamento vai chegar. Nós iremos contemplar e vamos ver ainda coisas mais extraordinárias para a glória do nome do nosso Deus. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu deixo essa mensagem ao coração da igreja, deixo essa mensagem ao coração dos meus irmãos, e com a permissão do meu pastor, eu posso fazer uma oração aqui, meu pastor? Encerrando, então, esse momento, feche os teus olhos. Deus bendito, Pai amado, Pai eterno, santo é o Senhor, maravilhoso é o Senhor, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos, ó Senhor querido, pela oportunidade que nós temos, Pai, de estar unidos, de estar juntos, de estar, meu Pai, em plena comunhão, Senhor, como a tua palavra nos mostra, que esta comunhão trará vida, esta comunhão trará avivamento, esta comunhão trará o poder de Deus, alcançará aqueles, meu Pai, por quais nós estamos orando. Pai bendito, preserva esta união em nós, Pai, nos guarda o nosso coração neste mesmo desejo todos os dias, meu Pai, e continua nos usando, continua, meu Pai, operando no nosso meio, em nós e através de nós, meu Pai amado, que esta unidade, que este avivamento alcance os nossos entes queridos, alcance os nossos filhos, alcance, meu Pai amado, as nossas esposas, alcance, meu Pai, os nossos parentes, alcance os nossos irmãos da igreja, alcance aquele, meu Pai amado, que está, meu Pai, hoje frio, fraco na fé, mas que nós cremos no avivamento, nós cremos no poder do Senhor, nós cremos que o Senhor pode operar maravilhas, como o Senhor fez também e tem prometido que ia fazer, meu Pai. Fique conosco, continua nos usando, nos direcionando, e eis-nos aqui, meu Pai, apostos como soldados, preparados para a batalha, preparados para a guerra, porque o Senhor é o Deus desta guerra, o Senhor é o Deus vitorioso, e nós cremos na vitória, e estamos marchando a cada dia rumo a Canaã celestial, meu Pai. Continua derramando esta unção sobre nós, continua derramando esta vida sobre nós, meu Pai. É o que nós te pedimos, nós te louvamos, adoramos e agradecemos. Continua, meu Pai, abençoando nosso amado pastor, meu Pai querido José Fernando, Senhor, continua guardando o teu servo, continua abençoando a sua casa, abençoando a sua família, cumprindo, Deus, os seus propósitos, as suas promessas, continua abençoando, meu Pai amado, os pastores desta igreja, pastor Alessandro, pastor Sérgio, pastor Leandro, cada obreiro, conselho, meu Pai, continua trabalhando, meu Pai querido, no meio do teu povo, é o que nós te pedimos, nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. E glórias a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade e volto à direção ao nosso amado pastor José Fernando. Amém. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vou convidar o evangelista, pastor Juarez, para estar louvando o nome de Deus. Glória a Jesus. E nós somos gratos a Deus por tudo que Ele é, pelo que Ele faz. Pastor Juarez, à vontade. Pastor, glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia lá está. O céu te adora, proclama tua glória, mas ressuscitar está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus.
Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. O nome de Jesus. Oh, és invencível, inigualável, acima de todas as circunstâncias. O Senhor está. Teu nome eu adoro, Deus. Oh, aleluia. Pois ressuscitaste vivo estás. Poderoso seu nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Oh, poderoso esse nome é, maior que tudo ele é, o nome de Jesus. Jesus, 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 Churabá. Jesus, nome poderoso, nome sobre todo nome, nome. Oh, esse nome tem poder. Esse nome tem poder. Quebra as cadeias. Quebra as correntes. Esse nome liberta. Esse nome cura. Esse nome muda situações. Oh, aleluia! O nome de Jesus. O nome de Jesus, 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 aleluia! Oh, que me dará açúcar. O nome de Jesus, aleluia! Diga esse nome comigo aí, Jesus, poderoso és. Aleluia, o nome de Jesus. O nome de Jesus, o nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, aqui estamos, Pai. Aleluia. A tua presença, Senhor. Abundância de alegria. A tua presença,